Em praticamente todos os países do mundo, durante a crise provocada pelo mal que se espalhou a partir de Wuhan, há um mínimo de 4 estruturas operando: a médica, a econômica, social e militar, com a estrutura política tentando coordenar todas as 4 enquanto gerencia seus próprios distúrbios internos. A estrutura médica definiu o estado em que nos encontramos de isolamento e, a princípio, muitos aceitam esta condição por não existir vacina e nem medicamento terminantemente comprovado, uma vez que, até que alguém assuma a responsabilidade por ordenar a aplicação, por exemplo, de uma cloroquina, vou permanecer sem opinar a respeito dela. Dizer que funciona ou garantir que não funciona é muito fácil, sem ninguém ter de assinar embaixo. A solução médica adotada pelos políticos criou uma crise econômica. Muitos não estão podendo trabalhar. Compras, comer fora e outras atividades foram limitadas. O desemprego disparou, as cadeias de suprimentos estão tensionadas, a demanda por bens e serviços caiu. Não está claro que estes eventos econômicos causarão fracassos econômicos, mas é claro que eles causarão distorções na economia que não funcionará como antes, e a distorção não terminará rapidamente. As consequências sociais são talvez ainda mais profundas. Na sua essência, o social é a família. Para ficar paradas, as famílias consomem as suas economias, enquanto outras já nem economias tinham para este inverno social. O funcionamento da família pressupunha que as crianças frequentariam a escola, um ou ambos os pais iriam trabalhar e todos teriam períodos de estar sozinhos ou em outros lugares com outras pessoas. No nível mais amplo, o convívio social é a nossa mistura com estranhos, de ir ao cinema, ficar na fila e conversar, até discutir a compra de um computador com um vendedor. Existem bilhões de tipos de interações sociais e cada uma tem seus rituais. Sabemos como encontrar um lugar no cinema e como nos desculpar quando esbarramos sem querer em alguém. Sabemos como ser gentis com pessoas mais frágeis. Entendemos os rituais ao fazer uma compra, ao fazer um comentário sobre algo, etc. Os seres humanos mediam suas relações com outras pessoas através de rituais. Conhecemos os rituais em nossa casa, por exemplo. Sabemos o que deixará mãe, pai, esposa ou filhos tristes ou felizes. Sabemos como jantar, etc. Quando olhamos para a organização social, a família, seja disfuncional ou saudável, é a experiência mais intensa que temos, e essa experiência é cheia de válvulas de escape, como, por exemplo, momentos em que se pode aproximar ou se afastar da família, como, por exemplo, ao se ir à escola, ao trabalho, festas, etc. Se o distanciamento social e a crise econômica terão um impacto social, isso será sentido primeiro no sismógrafo mais delicado que os humanos têm, o próprio lar. Em nenhum lugar as tensões são tão intensas e contínuas, em nenhum lugar as válvulas de pressão são tão essenciais e rigidamente prescritas, pois em nenhum lugar os seres humanos ficam tão próximos um do outro. Portanto, quando a estrutura médica exige que as famílias alterem dramaticamente seu comportamento e o sistema econômico gera medo e incerteza para o futuro, as pressões são sentidas primeiro na família. Fora da família, na sociedade, as pressões acabam difusas. Quanto mais doentes, vamos chamar assim, as famílias, mais doente a sociedade. Famílias saudáveis pagam por famílias disfuncionais, e famílias disfuncionais têm seus problemas minorados por causa das famílias saudáveis. Um corpo com câncer sobrevive graças à parte saudável dele. O sistema social, incluindo a família, resistiu muito bem ao primeiro mês de separação social. Se você perguntar a cada família, ninguém dirá abertamente estar infeliz ou insatisfeito fora de níveis normais. Mas, se você observar as páginas policiais, verá que a violência doméstica está aumentando.
Não existem leis que possam evitar a natureza, apenas punir quando a natureza violenta aflora. Indivíduos psicologicamente abalados e famílias já disfuncionais causam um nível constante e previsível de violência familiar. Mas quando números de violência doméstica começam a aumentar globalmente após o isolamento, é óbvio que não há coincidência. Existem duas forças em ação. Primeiro, casas e apartamentos são frequentemente construídos com a expectativa de que uma quantidade substancial de tempo seja gasta do lado de fora. Eles não são projetados para ocupação constante por todos, e hoje em dia estão cada vez menores. A pressão da intimidade de 24 horas, associada a uma situação que não tem uma data final para acabar, pode criar tensão até entre as famílias mais afetuosas. Ora, muitas famílias já não são particularmente amorosas e, obviamente, são as que explodem primeiro. A maioria sem violência, mas aumentando níveis de rancor pré-existentes. Em alguns casos, ambos os pais estão em casa sem trabalho ou já foram demitidos. Os pais são obrigados agora a conviver num momento de medo do futuro, junto com seus filhos indisciplinados, que já não estavam disciplinados, pois os pais não tinham tempo, só trabalhavam. A tensão familiar explode mesmo onde a violência não é a norma, especialmente onde faltar pão e todos brigarem sem que ninguém tenha razão. Quando vejo médicos dizerem que ninguém deverá apertar as mãos agora e nem nunca mais, penso no absurdo desta ideia. Num mundo em que o toque aproxima, num mundo onde é comum o simples cumprimento. Em muitos países, ao se saudar uma mulher, é comum beijar perto da bochecha, não exatamente nela. Todos estes rituais da nossa vida, se forem abolidos, trarão frieza às relações. O trabalho da comunidade médica é proteger nossa saúde e vida, e não o contrário. Saúde não é simplesmente não estar doente fisicamente, é também uma questão de saúde mental. Falar com proximidade, tocar, cumprimentar e abraçar faz parte da natureza humana, e se a natureza humana morrer, a vida perderá grande parte do sentido. Estamos em uma posição extremamente difícil. Não podemos aceitar a morte de outros seres humanos que possam ser salvos, mas também não podemos conviver prontamente com as restrições apontadas como necessárias para minimizar essas mortes, além de termos de calcular o sofrimento e a morte causados pelas depressões econômicas, um evento muito real, embora negado pela turma que sonha em viver de vender miçangas nas praias. Ora, sem economia, nem os miçangueiros vivem. Dada a virulência do mal que se espalhou a partir de Wuhan, o problema é que, mesmo elevando o distanciamento social, não há provas de que isto impedirá o retorno de sua propagação. A violência familiar aumentou e aumentou devido às medidas para impedir a propagação do mal que se espalhou a partir de Wuhan. Os outros colapsos sociais acontecerão quando a economia falhar, quando filas de sopa virtual, as tais rendas básicas universais, eventualmente se tornarem permanentes, o que é, digamos de passagem, o sonho dos tiranos controladores de pessoas. O tempo trabalha contra a saúde mental das pessoas, contra nossas liberdades, contra nossa segurança econômica, contra nossa saúde e nossa vida. Escolhas terão que ser feitas e, por enquanto, as escolhas feitas, em minha opinião, foram péssimas. É bom que algo melhor seja apresentado em breve. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.